você que acompanha as plataformas, redes sociais e canais do Grupo TCM. A gente dá início ao podcast TCM desta sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Ao meu lado aqui, compondo a bancada de hoje, Ivon Nuvio Prachedes, Filipe Cunha, tradicionalmente trazendo aqui os assuntos que dominam o noticiário, as redes sociais e o que marcou essa semana em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Olá, Ivon Nuvio, olá, Filipe. E aí, Vando? Qual é a boa dessa semana? A boa, são várias, né? Uma semana movimentada como essa, que começou com política, teve entrevista em rede nacional e agora finalizando com o movimento na corrida ao Senado aqui no Rio Grande do Norte. Tem muita coisa. Mas eu queria já começar com uma pergunta, Moisés. Pois não. Pergunta que foi encaminhada aqui pela jornalista Clarissa Paiva. Nossa, ela é colega sempre, né? Mas ex-colega aqui da TCM, muito tempo teve conosco aqui. Você postou uma foto aqui do podcast. Podcast, é lá verdade. No seu perfil profissional, @Moisés_TCM. Isso Ela aí. perguntou o seguinte: e a voz feminina dessa conversa? Risos. Cadê a voz feminina? Eu respondi, né? Filipe pode fazer uma voz fina aqui. Posso. Já tenho parecido. Mas olha, o nosso podcast aqui, a bancada, ele não é fixa, né? A gente está conduzindo aqui, mas certamente os nossos internautas, os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha a gente no tcmnoticia.com.br vai ver aqui outras figuras compondo a bancada do nosso TCM Podcast. E todas as nossas colegas jornalistas do Grupo TCM já foram convidadas, né? Certamente devem algum dia estar por aqui também contribuindo, trazendo seu talento, seu conhecimento para bater esse papo bacana com vocês que acompanham as nossas plataformas. Então, respondendo a pergunta da Clarissa, logo alguma das nossas colegas deve estar aqui, e ela, quando estiver passeando aqui por Mossoró, se quiser também fazer parte, é sempre bem-vinda para bater um papo, falar sobre o jornalismo, o que está sendo destaque aí no noticiário. Clarissa é fantástica, né? Uma ótima profissional. Pergunta respondida. Pergunta respondida. Eu não vou nem perguntar a outra, né, que fizeram aqui nos bastidores sobre o que nós temos nas canequinhas aqui, as canequinhas vermelhas. Essa caneca cabe tudo que a gente quiser nela. Hoje, por exemplo, tem... Rapaz, hoje não tem nada, não conta mas segredo, é isso. Não conta o segredo. Quem quiser essa canequinha, vai lá no perfil do Instagram de Moisés Albuquerque. Não, Moisés Albuquerque não, no TCM. TCM Notícia. E pede a canequinha, ó. Bota lá, eu quero a minha caneca do TCM Notícia. Bota lá no @TCM Notícia, eu quero minha caneca do TCM Notícia, que o pessoal do nosso marketing, que está aqui hoje representado com a Arlene, vai mandar aí a sua caneca para o @TCM Notícia. Bota lá seu comentário no nosso Instagram e também no nosso portal. Se não der certo, entre em contato com o RH, vira funcionário e também dá certo. Mas enfim, vamos lá. Passada aí a nossa introdução na brincadeira, vamos falar de assunto sério, né? Campanha já começou e o destaque dessa semana que ganhou e dominou as redes sociais, a gente sempre fala aqui dos trend topics do Twitter, as entrevistas que foram concedidas pelos candidatos à presidência da República ao Jornal Nacional, né? Principal telejornal aí do Brasil inteiro, e destacou-se essas entrevistas, destacaram-se nas redes sociais, além de todos os telespectadores. O comentário foi geral a semana inteira. Isso, começou com o Bolsonaro na segunda, né? A maior audiência do Jornal Nacional no ano. Os seguidores de Jair Bolsonaro ficaram satisfeitos, tentaram, né, transformar aquela entrevista em algo positivo. Ele se mostrou um cara, acho que o Ivon Nuvio também vai concordar, mais comedido com as palavras, um pouco mais centrado, sem a agressividade que se esperava, né? Muito se dizia, ele vai entrar na Globo e vai falar as verdades na frente, ao vivo, que era uma característica que ele acaba atiçando a audiência dele. Mas não foi um presidente, foi lá, respondeu. Todo mundo, os comentaristas assim políticos, a maioria disse que foi um 0-0, né? Não ganhou nenhum voto, não perdeu nenhum voto, porque uma entrevista dessa também se você for mal, você de fato, vai ladeira abaixo, né? Mas o presidente, é importante destacar isso, né? A postura dele diante da entrevista foi a postura comedida e coerente com o que se espera, né, de um chefe de Estado. E certamente esse ponto para o eleitorado do presidente Bolsonaro, os apoiadores, né, mereceu aí elogios, né, por conta desse desempenho um pouco mais
completamente pacífico diante lá do William Bonner e da Renata Vasconcelos, e o presidente foi aí exaltado por todos os seus apoiadores e, claro, apontado pelos seus adversários políticos. Todo mundo sabe que a política, em vários momentos, é formada e formatada por bolhas. Existe a bolha que está ali sempre acompanhando as informações do Jair Bolsonaro, a bolha do Lula, a bolha do Ciro. A participação num jornal como este, em rede nacional, o Brasil todo estava acompanhando, fura a bolha, tinha expectativa e a população foi assistir. Então, fura a bolha daqueles que só veem a mesma coisa. Então, quem é apoiador de Lula, nas redes sociais, está seguindo as redes de Lula, está ouvindo sobre Lula, está vendo sobre Lula. E quem segue Bolsonaro da mesma forma, está sempre ali vendo o que ele diz, o que ele acha. Quando vai para um jornal em rede nacional com grande audiência, né, que são seus apresentadores são tão famosos quanto o próprio produto, fura a bolha. Então consegue atingir. A ideia de Bolsonaro atingiu também quem apoia Lula, quem apoia Ciro. Da mesma forma como a ideia de Lula, né, também chegou em quem vota em Bolsonaro. Uma curiosidade desse dia da entrevista, a gente teve que TCM Pesquisa, né, na segunda-feira, trazendo aí números da pesquisa estadual. Inclusive a gente antecipou um pouco esse horário, sabendo da dimensão que é, obviamente, esse momento para a política, uma entrevista de um dos candidatos que está ali disputando a presidência da República. E uma curiosidade, assim que a gente terminou aqui o programa, fui para casa para acompanhar a entrevista do presidente Jair Bolsonaro e me chamou a atenção o pouco trânsito, né, o número de veículos reduzidos que a gente tinha nas ruas aqui de Mossoró. Um detalhe, sempre faço esse percurso nesse mesmo horário e geralmente tem mais carros nas ruas. Então a gente via que tinha muita gente ali interessada, não à toa, foi a maior audiência lá do Jornal Nacional do ano. E foi uma curiosidade, as pessoas de fato, como o Nuno está comentando aqui, saíram um pouco daquele consumo padrão do seu candidato e acabaram mergulhando nesse outro universo, assim como aconteceu também com o eleitorado do Ciro, o eleitorado do ex-presidente Lula. Na terça teve o Ciro, na quarta não teve por causa do futebol. E mas, na verdade, se na terça não tivesse tido. Não, era o Janones, né? Era o André Janones na quarta, mas ele desistiu de concorrer, aí ficou vago e foi pro futebol mesmo, normal. Foi pro futebol. E na quarta não teve, e na terça foi como se não tivesse tido. O impacto não, teve de o Ciro. Não, eu tô dizendo, o impacto do Ciro nas redes foi fraquíssimo. Foi mínimo, Todo mundo, até os apoiadores ali, os analistas consideraram que foi muito pouco. Parece que a eleição já polarizou a um ponto que nem importava o que Ciro vai dizer. Tá meio hoje café com leite, né? Tá no café com leite. E embora, assim, eu assisti também a entrevista do candidato Ciro Gomes, né? Ele tem um capital intelectual muito grande, um cara extremamente inteligente, trouxe ali argumentos importantes, né? Suas ideias enquanto candidato à presidência, o que é que pretendia fazer, tinha uma argumentação bastante sólida no que ele falava, se comportou bem na entrevista também. No entanto, é isso, não chamou tanta atenção quanto os dois nomes que polarizam a disputa atualmente no Brasil. Nas redes sociais, a militância de Ciro é tão forte no sentido de participação quanto os de Lula e os de Bolsonaro. Agora, Ciro, ele fala tão difícil, tem tantos números, que a gente fica ali querendo entender qual é o objetivo daquilo. Né? Porque eu acho que você convencer com dados é muito importante. Agora, quando você não consegue falar no popular o que você quer dizer, ele não consegue furar essa bolha que os mais agora citados nas pesquisas, Lula e Bolsonaro, conseguem, porque eles falam do jeito que o povo entende. Então, quando o Bolsonaro fala, o que ele fala, os seus seguidores, os seus eleitores e quem está assistindo vai entender o que ele está falando, o que ele não gosta e o que ele gosta. Da mesma forma, Lula. Agora, Ciro fala tão difícil que é até complicado de compreender. Eu gosto do Ciro, eu acho que ele é bem preparado, mas parece o candidato
preparado na hora errada, né? E Ciro não teve uma sorte muito não soube articular, né? A própria pontes, a carreira política dele em se tratando de cenário nacional, né? Já é um candidato à presidência veterano, né? Ciro Gomes. Ele disse que inclusive é a última dele, viu? É, a última dele. E não conseguiu, de fato, construir essas pontes para facilitar, de repente, uma eleição à presidência da República. Mas o jogo está aí. Embora o cenário esteja apontando de fato para essa polarização já muito clara há muitos anos, né? A campanha começou agora, o horário eleitoral gratuito começou hoje, inclusive, né? Hoje com os candidatos ao governo e ao Senado, né? Amanhã tem candidatos à presidência, então hoje que começa o horário eleitoral gratuito. Vamos ver se nessa propaganda eleitoral gratuita o candidato Ciro Gomes de repente se aproxima um pouco mais da compreensão do eleitorado. Agora eu discordo quando os apoiadores de Bolsonaro, por exemplo, dizem que Bolsonaro foi atacado, né, nas perguntas, nos questionamentos na bancada do Jornal Nacional, e o Lula não foi pressionado, né, não teve ali a mesma pressão que teve o Bolsonaro. É importante a gente lembrar que esta é uma eleição diferente das outras que já aconteceram no Brasil para a presidência da República. Nós temos um ex-presidente concorrendo, Lula, que é muito conhecido, e temos um presidente buscando reeleição, que também é igualmente conhecido. Agora, existe uma diferença entre os dois, que um está no poder. Então, pelo questionamento que é feito, com quem está com a caneta na mão, quem é que vai ter mais ênfase, né, nas perguntas? Obviamente que vai ter ali um direcionamento para o Bolsonaro. No entanto, não existe essa coisa de beneficiar um em detrimento do outro. Mas isso é o pensamento daquele eleitor, né, que não consegue ter uma análise crítica. Eu ouvi muito isso essa semana, né, e enquanto jornalistas a gente compreende que a pergunta ela sempre vai incomodar alguém, né? Eu vi hoje, por exemplo, que muitos comentaristas falando, perguntaram muito para o ex-presidente Lula sobre escândalo do Mensalão, escândalos da Petrobras, enfim, e não perguntaram alguns aspectos que são denunciados aí no governo Bolsonaro, como a rachadinha, enfim, o Centrão, deixaram alguns assuntos de lado, né? E, por outro lado, a mesma coisa fala o apoiador do Bolsonaro. Lula foi privilegiado, teve mais condescendência. Não é bem isso, né? Você, se for analisar criticamente com o bom senso, você vai ver que o papel do jornalismo ele foi cumprido ali até aqui de maneira bastante clara, né? Sem qualquer tipo de ingerência em termos de política. É porque parece que tem o torcedor, né? O torcedor, justamente. O torcedor ele acaba se incomodando com as perguntas que incomodam a ele, né? Então, quem é torcedor de Lula vai se ferir quando se fala de Dilma, da Petrobras, e o de Bolsonaro vai dizer, isso daí pouco importa. Obviamente. Né? Justamente. Porque não importa, não afeta ele, né? Já quando e vale reforçar uma questão, viu, Filipe? Sempre eu tenho acompanhado, após as entrevistas, na análise dos dados, né? Do que é falado, o fato ou fake, né? E tanto o Lula como o Bolsonaro contaram ou fizeram afirmações que são comprovadamente mentiras, né? Não diria que eles mentiram, mas trouxeram informações que não são verdade, né? Não correspondem com dados ou com datas ou com criação de programas ou criação de projetos ou implementação de determinadas ações em cada um dos seus governos ou nos governos dos partidos relacionados a ele. Então, ambos os dois candidatos que têm aí maior destaque nas pesquisas trouxeram afirmações que foram ali confrontadas pelos checadores de dados. Vocês falaram sobre torcida, é importante que a gente reforce aqui que quem está polarizando esta disputa à presidência da República são as torcidas. A torcida que vai votar em Lula e a torcida que vai votar em Bolsonaro, mas que vai fazer a diferença para eleger um ou outro são os votos dos indecisos. Isso aí. Que ainda existe ali um percentual, pelo menos em alguns levantamentos, chega a 5%, 7% de indecisos. Esse pessoal vai também fazer a diferença, apesar de existir uma liderança de um com relação ao outro.
Mas vai com ter certeza. a migração de voto no final, né? Vai ter também, dos próprios outros candidatos que não decolarem eventualmente na reta final da campanha, você vai ali para o chamado voto útil, né? Alguns eleitores têm essa prática já no Brasil, então vamos aguardar, acho que a gente ainda tem aí muito tempo de campanha pela frente, a gente segue acompanhando e claro, se desagrada, tente deixar um pouco a torcida de lado e compreender, né, o propósito do jornalismo, que é trazer informação, trazer questionamento, né? A missão do jornalismo é questionar, é trazer perguntas que em algum momento incomodem um entrevistado ou outro, ou desagradem eventualmente um telespectador ou outro, mas o papel é esse, dar luz aos fatos, né? Esclarecer questões e na minha análise aqui nessa semana, o jornalismo cumpriu bem esse papel. Vamos falar de Rio Grande do Norte agora, Vonúvio. Vamos falar de Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que a disputa mais intensa neste ano vai ser ao Senado, né? Nós temos uma disputa majoritária, ou seja, quem tiver mais voto leva, e uma única vaga em disputa, que é ao Senado Federal. Nós temos 3 principais nomes: Carlos Eduardo, Rogério Marinho e Rafael Mota. Só que o personagem que está atraindo mais atenção negativa em alguns aspectos é o Carlos Eduardo. Recentemente ele ingressou com um questionamento na Justiça sobre a atuação do Rogério Marinho, ainda quando ministro do Desenvolvimento Regional, por ter encaminhado recursos aos municípios. Fato que levou a 110 prefeitos a assinarem uma nota de repúdio contra o candidato Carlos Eduardo. E agora, nesta semana, mais uma ação na Justiça querendo proibir Rafael Mota de colar na imagem de Fátima Bezerra. Ora, o PSB de Rafael Mota, que ele é presidente aqui no Rio Grande do Norte, é coligado nacionalmente com o PT. Tá lá, Lula e Alckmin, agora são quase irmãos, né? Então, fazer com que isso venha à tona por meio de uma decisão judicial, querer impedir uma questão que acontece na rua, acho meio que forçação de barra aí do Carlos Eduardo. Carlos acaba colocando mais uma pimentinha nessa sopa, né, que tá a disputa judicial. Isso pega uma imagem estranha para ele, porque ele é o cara que entra 2 vezes com a ação na justiça, né? Você não tem questionamentos nem de Rafael, nem do Rogério. Fica uma coisa estranha, mas tem uma explicação política para isso, né? Essa preocupação dele, porque ele não quer Rafael participando das ações de, por exemplo, caminhada com Fátima. Existe um sentimento dentro do PT, muita gente não queria apoiar o Carlos, né? Para deixar bem claro, a base mais dura do PT, o núcleo mais forte ali do partido antigo, não queria apoiar Carlos, queria apoiar Rafael, né? Então existe uma certa dúvida se o PT poderia, no final, já com Rafael perto, em segundo lugar, migrar esses votos, mesmo tendo como candidato oficial o Carlos Eduardo. Então, que ele quer distanciar na rua para que Rafael não possa ficar nessa posição de privilégio, né? De uma migração de votos no finalzinho, coisa que aconteceu já em Minas Gerais em 2018, lembra? Dilma era a primeira colocada de 2 vagas, ficou em 3º lugar. Isso. E ficou fora. Uma migração de 1 semana ali, né? O público virou. E o que ele quer é afastar essa possibilidade. Então, por isso, essa briga na justiça. E eu falo aqui agora como observador, a gente pode ir para aquele meme que tem no Twitter, né? Que o Tino diz, e aí, Galvão? Ou melhor, o Galvão diz, Tino, fala, Galvão. Sentiu, né? Eu acho que o Carlos Eduardo sentiu aí a pressão do Rafael Mota nas pesquisas que têm circulado no Rio Grande do Norte, apontando aí o crescimento do candidato do PSB e, claro, toda essa chancela dos acordos e das alianças nacionais que ele tem do PT com o PSB e está encostando ali. E a gente comentou há pouco que na eleição para a presidência da República o número de indecisos transita ali em torno de 6, 7, 8%. Na eleição para o Senado, as pesquisas apontam uma indecisão superior a 70%, chegando até 80%. Então, por isso essa preocupação, né? Dentro da corrida para o Senado Federal, esse voto ele é decidido ali na reta final da campanha, na última semana, na véspera da eleição. Então toda essa preocupação ela é válida, porque tudo pode acontecer na eleição ao Senado. Se a gente tem um cenário um pouco consolidado ali
na disputa da presidência, na disputa do governo do estado, pelo menos o que mostram as pesquisas aqui no estado, no que se refere à cristalização de votos, para o Senado, esse campo está totalmente aberto. Então, essa preocupação aí, ela existe por parte do Carlos Eduardo, mas que está pegando no altar, né? Segunda semana que a gente trata aqui de assuntos relacionados ao Carlos Eduardo, candidato ao Senado, e que tem como foco ações judiciais que não estão repercutindo tão bem dentro da classe política e também para o eleitorado. Essa preocupação também acontece em outros estados, né? Em Pernambuco, estado grande e importante no Nordeste, a líder nas pesquisas é a Marília Reis, que sempre foi do PT, saiu do PT porque queria ser candidata e o PT lá fez um acordo com o PSB, né? Para deixar claro como está a proximidade desses partidos no Nordeste. O PT está apoiando o candidato do PSB, mas é um apoiando meio velado, né? E o PSB fica cobrando insistentemente que o PT se posicione forte para o governo de Pernambuco. Por quê? Porque parece que a base do PT prefere Marília, que está no Solidariedade. Então, também tem várias ações na Justiça. Na verdade, a Justiça Eleitoral de Pernambuco, inclusive, proibiu Marília de usar estrela, coisas que associam a usar vermelho. Ela não pode, ela está proibida de usar vermelho, usar estrela. Para distanciar, ela não é candidata de Lula, né? O voto de Senado, eu tenho percebido que é um voto de perfil. Se você se agrada daquela pessoa, você vai votar. E como o Moisés disse ali, no finalzinho, eu gostei de fulano de tal, vou votar nele. Qual é o número dele? Eu pego lá, anoto e levo para a urna. Mas assim, o voto de Senado depende muito do que o cara está dizendo, está fazendo durante a campanha eleitoral. Se a gente puxar aqui na memória, lá em 18, o Stevenson, contra a corrupção, aqui não tem velha política, nova política, não sei o que lá, aquele discurso lá que emplacou, já tinha ali a visibilidade dele como o chefe da lei seca e tal, aquela coisa toda, enfim, pegou, era o perfil que cola, é o perfil que cola. Para o governo do estado, é o perfil que mais busca trazer uma coordenação de campanha, fazendo com que alguns compromissos sejam firmados, né, com diferentes categorias, como a gente já falou aqui. Mas se o perfil de Carlos Eduardo não emplacar no eleitorado, vai ser difícil de ele manter essa liderança que ainda consta, né, segundo as recentes pesquisas, até esses próximos 30 dias. Então, se o perfil de Rafael Mota se for mais agradável aos eleitores que estão indecisos, é possível que aconteça essa virada aí. O Rogério Marinho está trabalhando muito bem com os municípios, mas o voto do prefeito não quer dizer que todo o eleitorado do município vai se direcionar, até porque no dia da urna lá, só quem vai votar é quem está vendo, quem está sabendo. Mas esse voto de perfil, ele precisa trabalhar isso, porque quando vem uma ação judicial neste modelo, que já foi para uma, agora vem para outra, é como se ele tivesse acuado. Mas se ele tivesse sentido de verdade. E assim, a gente fazendo uma comparação de pesquisas, claro que você não pode comparar número a número, mas vamos falar um conjunto de pesquisas que existe hoje, essa semana, com de um mês atrás, Carlos queimou a gordura que tinha para queimar, né? Era uma outra campanha, Rogério não estava tão decidido, tem aquela briga ali entre Fábio pela indicação, né? Fábio e Rogério, mas a vantagem de Carlos caiu bruscamente, né? Tem pesquisa que ele já aparece atrás, tem pesquisa que está empatado, né? Então isso deve gerar uma preocupação, com certeza, na articulação da campanha. E só para, quando falou aí, na hora de votar lá é só você com você mesmo, só uma decisão dessa semana do TSE, né, de que o eleitor não vai poder mais levar o celular para a cabine de votação, né? Na hora lá de fazer a checagem de dados com o mesário, tem que deixar o celular lá com o mesário, e na hora de votar é só ele e Deus e sua consciência para fazer o voto, exercer o seu direito de cidadão, né? O Tribunal Superior Eleitoral anunciou essa decisão essa semana. Muita gente contestou, sobretudo porque foi o ministro Alexandre de Moraes, né, que tem tido muita repercussão, muita visibilidade, mas o fato é que o eleitor não vai poder levar o celular para a cabine de votação. Tem que deixar lá com o mesário, e se recusar a deixar, a polícia pode ser acionada. Essa é uma novidade aí para essa campanha
de 2022, no dia 2 de outubro. Mas já existiu uma recomendação, né? Eu lembro que agora, recentemente, em 2020, quando eu fui votar, o mesário disse, olha, deixa seu telefone recomendação, aqui. Agora é proibição, né? Não pode levar. E aí, obviamente, deixei o telefone lá. O que acontece muitas das vezes? É o cara lá que possivelmente deve ter recebido algum valor e precisa registrar que votou no cara, né? Aí leva o telefone, filma. E muitos outros filmam, mas para gerar algum tipo de dúvida quanto ali à hora da votação. Que você gravando o que você está fazendo, você pode manipular do jeito que você quiser. Sim. A gente sabe que a gente pode fazer qualquer tipo de montagem, edição, enfim. Eu acho realmente desnecessário você levar... É desnecessário até proibir a questão, porque isso já deveria ser uma coisa... Mas muitos episódios acabaram ensejando isso, né, Vunuvo? Teve selfie na eleição passada de gente com arma na cabine de votação. Pois é. Né? O camarada, o voto anulado, né? O camarada tirou anular, né, tirou uma selfie na cabine de votação com uma arma dentro da cabine. Então, duas coisas descumprindo qualquer tipo de recomendação. Talvez por isso e por outras questões também, a Justiça Eleitoral tenha entendido essa necessidade para essa eleição de outubro. Eu vou levar meu telefone quando eu for votar. Vou deixar lá na mesa do presidente, do mesário lá. Por que eu vou levar meu telefone? Porque eu vou mostrar o meu documento de identidade com foto, que é a CNH digital, no celular. O e-título. O e-título também, que se tiver foto lá... Agora, para votar, só precisa de um documento de identificação com foto. Você sabe onde é que você vota? Sabe a escola? Sabe a seção? Leva a CNH. Leva a CNH, o celular com o CNH digital, mostra. Dá certo também. Não precisa levar para cabine, para filmar, para querer aparecer, para fazer macacada. Porque tem muita gente que quer levar telefone para fazer esse tipo de coisa. É verdade. Então fica essa orientação, essa recomendação. Quanto tempo a gente tem aí, Fê? Por favor? 5 minutos? 20? Temos 5 minutos. 5 minutos. Chegou a hora da gente caminhar para o final. E hoje eu quero saber os causos aí de vocês, os causos jornalísticos. Pensei que você ia dizer, hoje eu só vou contar minha história se chegar água para eu beber. Mas vamos lá aí para os causos, para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso podcast de sexta-feira, 26 de agosto. Teve repercussão a história passada de Felipe com a história galinha do Popopó. Pintadinha. Galinha pintadinha. Eu já fui, a minha sala foi atacada pelo sapo não lava o pé, né? Também já teve essa... Quando eu cheguei na sala lá na Band, era a única sala que tinha ar-condicionado. O sapo, foi... Assim que eu tava chegando, tava um sapo sentado na minha cadeira usando o computador. Um sapo enorme, assim, era um negócio de louco. E aí o produtor chegou e disse, olha, desculpa, eu sei que ele tá na sua sala, mas é porque o artista precisava se preparar. Aí o sapo ainda saiu de artista, ficou no ar-condicionado no meu computador. Mas a minha história é outra. A minha história é outra. Como tem uma certa malandragem em fazer jornalismo, né? Eu lembro de uma história, Luciano Júnior era repórter do Grupo Bandeirantes, repórter de esportivo de muito tempo. Naquele boom que Natal estava recebendo muito investimento imobiliário de fora, teve um lançamento imobiliário que trouxe David Beckham para as praias paradisíacas lá do litoral norte. Jogador era de bola. Uma cidade, jogador de bola da seleção inglesa. Real muito Madrid, famoso, Real Madrid. Era... Casado com Spice Girl, né? Exato, tinha todo um atrativo. Exato, tinha todo um atrativo. E Beckham não ia falar com a imprensa local. Ele foi para lá porque ia ter 30 segundos na CNN internacional dele batendo bola na praia. Era essa a ação. Só que todo mundo foi, era o lançamento da peça. Ele disse, ele muito experiente, disse assim, eu vou dar um jeito de falar com o Beckham. Quem foi o jornalista? Luciano Júnior. Vou dar um jeito de falar com o Beckham. Demorando, os jornalistas todos no cercadinho, né? Aí ele fez assim, amigo, olha, eu vou ser demitido se eu não fizer uma passagem. Eu esqueci de fazer a passagem, que era mentira. Se eu esqueci de fazer a passagem, eu posso só sair do cercadinho e tentar fazer uma passagem? Aí o cara diz, olha, mas Beckham vai chegar agora. Ele disse, não, mas eu vou ser demitido, então liga pro meu chefe e diz que você não tá deixando. Aí o cara, rapaz, é rápido? Ele passou por baixo do cercadinho, ficou na rua onde Beckham ia passar, e ele disse, rapaz, eu vou ficar errando a passagem aqui. E ficou errando de propósito. E pedia, pelo amor de Deus, rapaz, pelo amor de Deus, eu tô nervoso, eu não tô conseguindo gravar, eu vou tentar mais uma. E ficou ali, ele só sei que ele enrolou 7 minutos, e quem passa? Beckham. Vem andando, ele emenda a passagem, olha, inclusive estou aqui na praia paradisíaca, estou aqui do lado do inglês, David Beckham. Beckham, como é estar aqui no Brasil? E Beckham não teve outro jeito senão dar 2 ou 3 perguntinhas ali rápidas, saiu, disse que o segurança chegou e disse, rapaz,
você entrevistou Beckham? Ele disse, desculpa, eu tinha que fazer isso, amigo. Tomara que o segurança não tenha sido demitido. Perdido o emprego. Boa. Eu tenho também uma passagem de cobertura, né, da rua, do dia a dia. A gente aqui na TCM, quando está trabalhando na rua, repórter de rua, a gente tem que cumprir os plantões de final de semana, né? E sábado e domingo tem ali as pautas determinadas. Só que, além dessas pautas, que são ali já previamente avisadas, tem o plantão policial. Que aí, meu amigo, o plantão policial apareceu algum tipo de acidente com vítima fatal, algum tipo de homicídio, você tem que combinar com a equipe e fazer lá a gravação. Disposto a qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Quer aparecer. Tá lá, você tá na escala do plantão, boa sorte. Né? E aí, eu lembro que foi um sábado, né, já depois de ter cumprido as pautas do dia, tava em casa tranquilamente, e aí, quando começa, é interessante esses bastidores, porque quando começa no grupo é assim, homicídio. Será? Talvez. Estão dizendo. Fulaninho colocou. É verdade. Lá no Redenção, não sei o que lá. E fica naquela coisa. E é o momento que a gente vai combinando com as equipes e a gente parte para lá. Quando chega no local do homicídio, que era justamente lá no Redenção, uma pessoa lá no chão, estatelada, como diria a vovó, e aí a gente fica lá meio que cabreiro, né? Olhando assim e tal. Para mim é um ambiente que eu não gosto de estar, mas tem que fazer lá as imagens e o cinegrafista mais experiente pega as imagens que precisa e tal. E a gente tem que conversar com a polícia. Normalmente a população não fala porque obviamente não vai se expor. Medo, Vamos falar com a polícia. E eu chego para o sargento lá, né, que está na viatura comandando a operação, esperando o ITEP chegar, pergunto algumas informações. Olha, isso aqui foi 2 homens numa moto, aquela coisa que já é comum. E, enfim, aí quando acabou a entrevista, que aí eu pedi para o cinegrafista fazer mais algumas imagens, ele me chamou no cantinho e disse assim, olha, se eu fosse você, eu terminava aí e ia embora, porque aqui não tá legal. Aqui não tá um ambiente assim muito tranquilo de paz. Aí quando ele disse isso, que eu olhei assim ao redor, realmente tinham uns com os braços cruzados, tinha um pessoal mais assim com o boné para baixo, então já me deu um certo medo. Na mesma hora, amigo, não teve mais o que fazer ali não. Chamar a equipe e ir embora, porque como diria o velho deitado, quem tem medo. Então foi ali que eu parti, fui embora e não fiquei... Vou ouvir suas histórias. Já que você contou da cena policial, eu vou sair do cenário policial, porque eu tenho muita história policial. Acho que a gente vai fazer... Já foi repórter policial. Fui repórter policial. Eu escrevi um livro sobre o tema, viu, Vonulfo Prachedes? Chamado Fora da Lei. Mas vou sair do universo policial e vou para o universo religioso, para a gente mudar um pouquinho o assunto. Logo que eu cheguei aqui em Mossoró, né, vim fazer um programa aqui na TCM. Eu ainda não era funcionário da casa, trabalhava diariamente, mas semanalmente fazia um programa aqui de entrevistas. E num desses primeiros programas, a entrevistada era a professora Mundinha, lá do Colégio Diocesano, muito conhecida aqui em Mossoró. Eu, recém-chegado, não conhecia muito a cidade, as pessoas, né? Não tinha muita informação. E, pois bem, nessa entrevista, ela é muito simpática, como sempre, e me presenteou, né, falando da escola, alguma coisa de educação. Ela me presenteou com uma imagem, né, ela falando para você aqui, o pessoal da TCM agradecer essa parceria de sempre, e a nossa padroeira. E ela disse, você naturalmente sabe quem é a nossa padroeira, né? Eu, pouco religioso, e ela olhava assim para mim, você sabe quem é a nossa padroeira. Né? E eu meio constrangido, fazendo assim, acenando com a cabeça, sem querer dizer que não sabia, né? E no Master TCM, o pessoal não sabe como é aqui, mas no Master, o pessoal que comanda essa transmissão, tem muita gente aqui com a gente, por exemplo, e tem um vidro, né? Com toda aquela cabine de comando. E a produtora à época era a jornalista Luziária Machado, que hoje é da agência de comunicação da UERN, e ela ficava por trás do vidro fazendo assim pra mim, né? Com os olhos, fazendo... Arregalando os olhos, né? Como se estivesse dando sinal dos olhos, né? Santa Luzia, protetora aí dos olhos. Mas eu não sabia, era totalmente alheio a essa informação, né? Pouco religioso no domínio. Se fosse Tito, conhecia todos os santos. Filho de Vonulfo sabe o nome de todos os santos e santas, mas eu não sabia. E ela
fazia o sinal com o olho, eu, justamente, muito obrigado, né? Essa visão de futuro é importante, sem compreender a deixa, né? Eu não sabia, não compreendia esse sinal. E Luziara fazendo, ela viu que eu não estava entendendo, escreveu num papel e sapecou o papel no vidro, né? Santa Luzia, naturalmente, a nossa padroeira. Hoje... E toquei essa história, né? E recebi o presente da professora, muito agradecido. Depois, professora, me perdoe, eu não sabia, não sou daqui, não conhecia essa história, foi um lapso de fato, mas enfim. E essa é uma história curiosa de bastidores, né, aqui da nossa trajetória profissional. Segundos intermináveis, né? Demais. E ela fazia assim, que, meu Deus do céu, o que ela tá querendo me dizer? Desse dia em diante, Moisés nunca faltou uma procissão de Santa Luzia, 13 de dezembro, e sabe o hino de cor. Mas é claro, né? Agora sempre que existe aqui a imagem peregrina, a gente tá aqui na TCM com participando. Mas é óbvio, né? Aprendi direitinho e tenho um grande carinho lá pela professora Muniz, todos do Colégio Diocesano, inclusive. Tentando se redimir com essa... Nosso tempo está esgotado, o Fefo já está avisando aqui. Fefo, nosso Fernando Nicolas, né? Coordenador da CTP, está aqui já dando sinal. Tem um Paulo Pedrosa. Pedrosa está no som ali. O cara que faz o mago aqui da operação de áudio. E o grande bate-volta na cinegrafia. Obrigado, vamos para Praxedes, Filipe Cunha. A gente vai ficando por aqui. Próxima semana a gente se encontra no podcast TCM. Valeu! Valeu!